Bem, pessoal, hoje a gente vai para a nossa aula 2. Esse curso é um pouquinho mais chato, né? Porque a gente precisa configurar as ferramentas para a gente começar a praticar. E eu vou precisar que vocês pratiquem o SQL, não só fiquem na teoria, lendo o livro. Eu passei para vocês a referência na aula passada sobre o que era importante ou não. A disciplina de vocês já está lá no site. Deixa eu achar ela aqui. Está aqui, ó. Professor, tem que baixar algum aplicativo aqui? Na primeira aula eu falei sobre o SQL Server e sobre o Management Studio. Você tem que instalar na sua máquina. Ah, beleza. Tá? Os vídeos, inclusive, eu postei na aula passada e está lá no portal, só que ainda não cadastraram os alunos do portal, então não adianta muito. Tá? Mas os vídeos que você vai instalar são esses aqui, ó. Instalando o SQL Server Management Studio e instalando o SQL Server. Esse aí é os vídeos que você mandou lá no grupo? Isso. Ah, beleza. Bom, pessoal, outra coisa que eu quero fazer vou até aproveitar agora que vocês estão aí, vou criar um grupo só sobre a disciplina, que vai ficar mais fácil da gente se comunicar, um grupo do WhatsApp. Tá bom? Deixa eu fazer aqui a disciplina. Calma aí. Vou criar um grupo aqui, eu passo o QR Code. Compartilho o QR Code para vocês lerem. Vai ficar mais fácil da gente compartilhar esses links, né? Deixa eu abrir aqui. Leiam aí esse QR Code aí, por favor. Professor, mas como é que faz para ler o QR Code se eu tô na chamada? Boa pergunta, né? Devia estar no PC aí. Deu ruim. Dá um print aí e mete a imagem lá no WhatsApp, que eu acho que vai. Beleza. Professor, Fala.
Se quiser, eu me disponibilizo pra você dar DM lá, eu mando meu número no chat e quem tá pelo celular me chama lá que eu vou adicionando. Se você quiser. Ou se não, Manda uma mensagem aqui pode. para te promover a DM aqui. Aí mandei lá no grupo. E esse nome aí, mano? Bravo, bravo. Aí, igual tá falando aí, ó, quem tá pelo celular, eu mandei meu número lá no chat, só me chama que eu vou adicionando, pessoal. Na hora que eu fui te promover, entrou outro aqui no meio. Aqui. Show. Tá lá. Bem, vão entrando no grupo aí. Peraí, cadê ele aqui? Posso criar um link também, né? Fica mais fácil. Realmente. Não, verdade. Não sei se dá para criar pelo Air do WhatsApp. Deixa eu ver se dá. Do grupo. Convidar via link. Ah, esse cara aqui, ó. Criar link. Vou colocar lá no chat. Não foi. Cadê a porcaria do link? Copiar link. Copiar link. Ah, agora foi. Se não conseguir, clica aí no link aí, ó. Deixa eu fechar meu WhatsApp, porque ele pode me comprometer. Beleza? Só clicar no linkzinho no chat aí para entrar. GG, vamos lá. Bem, então as referências que vocês vão ver, vocês vão ter que ver para quem ainda não fez. Eu não vou mostrar de novo nessa aula de hoje. Esse vídeo do SQL Server e esse vídeo do Management Studio. Está lá no meu YouTube. Quem procurar YouTube, Gabriel Brenner, vai achar lá o videozinho. O que a gente vai ver hoje é esse carinha aqui, ó. O EF Corporate instalando aí o banco de dados Adventure Works. Tá? Esse cara aqui é importante porque a gente vai conseguir aí fazer a configuração do banco através dele. Só que eu vou mostrar para vocês, ao invés de mostrar pelo vídeo, como é que faz direto para a gente entender. O que acontece? A gente instalou o Management Studio, instalou o SQL Server, então a gente consegue conectar no nosso SQL Server. A gente criou aquele usuário SA123, esse é o nome da minha máquina, esse é o nome da instância do server. Eu vou conectar, vai estar lá. O banco de dados de exemplo não está aqui, ó. A gente vai criar o banco de dados de exemplo aqui. Tem outros bancos que a gente pode usar ou não, mas a gente vai criar esse banco Adventure Works, porque ele é bem completinho, o Adventure Works. Então a gente vai voltar aqui, vai procurar aqui, ó, banco. Uma das coisas que a gente pode fazer é banco de dados de exemplo da Microsoft. Isso aqui fica lá no GitHub. Tá?
Vai entrar lá, ó, obter banco de dados de exemplo da Microsoft. Vamos ver se está aqui, ó. Tem o Northwind para SQL Server. Tá? Tem outros bancos. Esse aqui é o do Access, né? O do ADO. Vamos procurar o do SQL Server. Calma. Esta aula quente, a gente comete erros, tá? De exemplo, banco de dados de exemplo, SQL Server, Microsoft. Tá? Exemplos do Microsoft SQL, SQL Server. Vamos ver se está aqui. O Wide Imports é um banco de exemplo. O Adventure Works ele é legal porque ele é grandinho e já bem carregado. Tá? A gente pode vir aqui, ó, como é que a gente faz, baixar os arquivos, restaurar, né? Vamos baixá-los aqui. Aqui dá para restaurar direto a base. Vou rodar o script, eu vou rodar o script porque eu acho que é mais fácil. A gente vai lá no GitHub. Está lá o Adventure Works. SQL Server. Tá? Vou achar aqui, ó, SQL Server Samples. Ó. Os databases. Adventure Works. E está aqui o script. A gente vai baixar tudo isso aqui, ó. Só que tem um linkzinho que baixa tudo direto. Agora eu só tenho que achar onde fica esse linkzinho. Adventure Works. Cadê? Tá aqui, ó, download, ó. Vai baixar esse cara aqui, ó. Ele vai baixar toda a estrutura do banco e os dados para a gente rodar. Você pode repetir de onde você foi? Perdi aqui. Vim aqui, ó, fiz pesquisa, banco de dados de exemplo, abri aqui com uma nova guia, exemplos do Microsoft. Aí aqui fala do Adventure Works, ó. Aí vou lá em exemplos do Microsoft SQL. Pessoal, o Natan mandou ali o link direto para a página do README. Mas é bom o aluno ver, para ele entender como é que eu cheguei, né? Porque ele vai ter que procurar outras coisas. Aham. Aí vai achar lá os SQL, os exemplos, os samples, né? Database, Adventure Works. Aí entrou dentro do Adventure Works. Ó. Aí lá embaixo, ó, tem o script, ó. Copia os bancos de dados. Aqui, ele fala para jogar nessa página aqui, ó. Samples Adventure Works. Ou faça o download do script. Tem que jogar nessa pastinha aqui, ó. Sample Adventure Works Folder. Tá? Exemplo do Adventure Works. Então, ele fez o download. Tá aqui o download, ó. Beleza? Vou lá mostrar na pasta. Eu vou copiar esse zip, eu já fiz esse download várias vezes. Então, deixa eu voltar aqui e jogar aqui na tela, tá aqui em cima para vocês. Tá? Vou copiar aqui o arquivo e vou jogar lá na pastinha Samples Adventure Works. Ó. Samples Adventure Works. Beleza? Aí vamos dizer que não tivesse nada nessa pasta. Vou excluir, porque eu já fiz esse procedimento uma vez para garantir que funcione. Vai jogar o zip lá e vai extrair tudo aqui, ó. Vai extrair tudo aqui. Extrair aqui, ó. Essa ferramenta 7-zip ela é gratuita, vocês podem baixar e instalar. Extrair aqui. Ele colocou. O arquivo que a gente vai abrir é esse aqui, ó. É o único ponto SQL do cara. Entendeu? Então, olha o caminho, ó. Ele está lá no C, Samples Adventure Works. A gente extraiu o zip lá. A gente agora vai lá no Management Studio. A gente vai abrir uma nova consulta. Abriu a nova consulta.
Nem precisa abrir direto, pode vir aqui no menuzinho abrir, ó, abrir arquivo. E vamos lá, ó. Vamos lá no C, Samples, Adventure Works. Vamos achar o script. Cadê o scriptzinho? Esse cara aqui que a gente vai abrir. Pum, abrir. Tá? Aí vem falando que ele roda na versão 2008 R2 superior, que ele é de outubro, a última atualização dele é de 26 de outubro de 2017. Né? E ele fala aqui, ó, isso aqui é importante, ó. Tem que estar habilitado. Isso aqui já vem habilitado por padrão lá quando a gente instalou, Full Text Search. Tá? A gente instalou por padrão. E quando a gente abrir isso aqui no Management Studio, a gente tem que habilitar o SQL CMD Mode, porque ele não está reconhecendo. Ó. Tá vendo? Esse aqui é o path onde ele vai buscar os dados. Ó. O caminho onde ele vai buscar os dados. Tá? Então, a gente tem que habilitar aqui ó, no Query Mode. Ó. O Query é consulta, né? Significa consulta o Query. Aí tem aqui o modo SQL CMD. Ó. Você vai habilitar, ele vai parar de dar os comentários para você rodar esse script. A gente não precisa entender esse script, mas se você olhar aqui, ele vai procurar o banco de dados, vai excluir se já existir, vai criar o banco de dados, vai criar toda a estrutura de tabela, é um banco bem extenso. Né? E no final dele, ele vai ler os dados daqueles CSVs. Né? Ele vai abrir os SVs e vai ler os CSVs. A gente só precisa abrir o arquivo, fazer essa consulta modo SQL CMD e mandar executar. Pum. Ele vai executar esse arquivo inteiro, vai trazer os dados daquele CSV para dentro do banco de dados. Esse banco de dados de exemplo é legal porque ele é um banco grande. A gente vai conseguir fazer SQL à vontade nele, fazer joins, fazer um monte de coisa. Então, façam isso aí no banco de vocês, que já instalou o Management Studio, por favor. Tá? Qual o vídeo que você vai fazer, se você está com dúvida? Eu vou deixar vocês fazerem isso por 15 minutos aí, agora. Tá vendo? Ele terminou de rodar meu script, ó. Terminou de rodar meu script. Se eu clicar com o botão direito lá agora e atualizar, o banco de dados Adventure Works está carregado aqui, ó. Tá? Todas as tabelas do Adventure Works estão aqui. Aí eu vou falar um pouquinho sobre tabelas, sobre dados aqui, só para contextualizar, porque a gente tem aluno do primeiro período, aluno de outros cursos, só para dar uma contextualizada antes de começar a usar SQL mesmo. Tá? O vídeo que vocês vão executar é esse vídeo aqui, que está lá no YouTube também. Cadê? Está lá no meu YouTube, avaliar.youtube.com. Está lá no meu canal. Cadê o meu canal? Aqui no meu canal. Não é isso. Eu gostaria que fosse na sexta, mas não é. Está aqui no meu canal, instalando o banco de dados de exemplo de Adventure Works. Tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Compartilhar esse carinha aqui, ó. Vou jogar lá no chatzinho para vocês. Calma. Deixa eu voltar aqui no chat. Chat, está aqui. Bom, esse cara aqui que vocês vão fazer. Beleza? Esse videozinho. Então, vocês têm 10 minutinhos aí para rodar esse script da forma que eu fiz, para a gente continuar daí dando os comandos e vocês vendo como é que funciona, tá? Eu preciso que vocês façam, porque eu quero que vocês façam junto comigo, eu não quero ficar gravando aula, não. Tá bom? Então, pessoal, mãos à massa aí. Em 10 minutos eu volto.
acha e como é que a gente faz para instalar. O professor vai rodar o vídeo do Casimito ali no segundo monitor. Meteu essa. Caralho, essa aí me pega muito, mané. Que obter banco de dados SQL Server de exemplo. Obter banco de dados SQL Server de exemplo. Aí aqui vai levar lá para o GitHub, ó, onde tem uma basezinha com os bancos de dados. Esse aqui é o Northwind e o Pub. Se você baixar os dois aqui no SQL rodar, ele vai criar os dois bancos para você, igual criou aqui o Pubs, o Northwind já carregando. Mas tem outros bancos de exemplo também. Você pode usar aqui o Exemplar Works, é um banco bem carregado. Tem tanto o banco do Data Warehouse quanto o banco LTP. O banco LTP vem com bastante dados para você explorar. Tá? Só você fazer download dele. Sentar aqui no README. Vai ter o linkzinho para a gente fazer o download completo. Vai baixar o zip dele. Né? Vai estar lá no download. Já baixei, vou pegar o script aqui, ó. Vou colocar aqui na aulas. Está lá, ó. Inventory Works. Esse é o arquivo de script. Você vai abrir lá. Quando você abrir o arquivo de script, vai vir aqui abrir arquivo, lá no Management Studio. Vai acessar a pastinha que você colocou ele. Maldade, tá, professor? Barulhinho desse na sexta-feira à noite. Aí vai abrir o script. É Coca-Cola, pô. Script. Beleza. Ele aparentemente não vai funcionar, ó, porque você tem que ler aqui, ó. Você tem que marcar o SQL CMD Mode. Você vai abrir aqui consulta, ó. SQL CMD, e aí deve... Só que ele usa um path padrão, ó. Ele não pega o path que você tá, ó. Então você tem que criar essa pastinha Samples Adventure Works, aqui, ó. Samples Works, e colocar os arquivos aqui dentro. Ele vai pegar esses CSVs. Esses CSVs é onde estão os dados que ele vai carregar na tabela. Então, além de ele criar o banco, vai carregar todos aqueles CSVs dentro das tabelas. Quando você executar, ele vai criar o banco de Inventory Works para a gente. É interessante você ter esses bancos de exemplo, porque eles já vêm com dados carregados. É lógico que eles estão em inglês, antes, mas você consegue explorar aí o estudo da SQL, fazer alguns exemplos usando esse banco, sem precisar pensar muito em qual banco construir, como fazer, etc. Ele criou o banco aqui, se você der o atualizar, o banco vai aparecer, vai ter o recurso. Ele já criou as tabelas dele todas. E as tabelas dele já tem, inclusive, dados lá, pegados. Todos os dados estão carregados, bonitinho, para você dar continuidade. Criou as tabelas, criou as consultas. Não sei se esse nome é parte possível. Tem história possível. Ele criou tudo para a gente poder. Agora, lá no site de exemplo, provavelmente uma explicação da estrutura dele, certo? Assim, tem que se trata aqui do Word. Mas enfim, a gente pegou o script de exemplo, criou, e agora a gente pode usar o Adventure Works nos nossos projetos, se a gente quiser. E os nossos exemplos. Tá bom?
Professor, tá na escuta aí? Estou na escuta. Depois que baixa lá o link, eu fiquei na dúvida no processo seguinte. Tem que pedir para instalar alguma coisa? Não, você vai só extrair naquela pasta samples e vai rodar o script lá no Management Studio. Mas essa pasta sample tá onde? Ela tem que estar exatamente nesse local aqui, ó. Exatamente esse caminho, C-Samples Adventure Works. Entendeu? Isso. Aí eu extraio aí dentro? Extrai todos os arquivos aí dentro. Não, pra mim ela não tá aparecendo, não. Você vai criar ela na mão. Ah, tá, pra criar mesmo. Beleza. Podemos progredir? Vocês querem mais 5 minutos? Por mim, tá ok aqui. De boa. Espera só um pouquinho, professor.
Professor, tem como você tirar uma dúvida minha aqui em questão do banco de dados? Claro. Quando eu faço hospedagem de um site em algum servidor, né? Ele já me dá um banco de dados. Eu tenho que fazer um outro separado, tipo, igual aqui no aplicativo da gente? Não, você vai desenvolver o seu software, você vai desenvolver o banco de dados dele também. Você vai ter que implantar o seu banco lá. Então, porque, tipo assim, um site feito pelo WordPress, ele já traz ali um banco de dados depois que eu exporto o XML e coloco, por exemplo, para fazer a hospedagem. O próprio servidor da hospedagem ele já me dá esse banco de dados, correto? Para você entrar com login e senha. Vamos lá, XML não é banco de dados. Tá? XML é um arquivo de transporte. Sim, no qual eu vou transportar o dado para hospedagem, os dados do site para hospedagem. Mas assim, você não está usando. O que acontece? O WordPress e essa forma de desenvolver que você está colocando seus dados no XML não é escalável, entendeu? É um quebra-galho, para pequenas soluções. Quando você quer fazer algo escalável, algo que vai ter vários usuários acessando ao mesmo tempo, que vai ter um I/O bound intenso, que vai ter acesso à massa, você vai ter que usar um sistema gerenciador de banco de dados, ou um banco de dados em nó hoje, que esses bancos mais modernos, Firebase e por aí vai. Mas você vai precisar usar um servidor de banco de dados, você não vai poder colocar isso dentro do XML, entendeu? Ah, entendi. Eu pensei que na hospedagem ele já me dava essa facilidade. Não, tem hospedagem que já te dá, por exemplo, o SQL Server até tal capacidade, o Oracle até tal capacidade, quando você paga uma hospedagem. Quando você contrata o local onde você vai hospedar o seu site, você também pode contratar o serviço de dados, entendeu? Entendi. E aí você vai acessar o seu servidor de banco de dados lá na nuvem e vai rodar os scripts lá para você montar ele. Não, beleza, entendi agora. Valeu. Então eu vou progredir, pessoal. Progredir lá no Management Studio, tá bom? Vou passar o Management Studio de novo aqui para o meu... Professor, Fala. dentro daí eu consigo colocar alguma coisa que consiga indicar a linha que eu estou? A linha do código, no caso? Provavelmente sim. Se você for lá em ferramentas, opções, você vai achar alguma coisa. Tá. Obrigado. Beleza? Normalmente essas IDEs têm essa possibilidade. Tá? Bem, vocês estão vendo o Management Studio. Esse aqui é o banco que a gente vai usar, que é o Adventure Works. Tá? Esse é o banco que a gente vai usar. Se a gente quiser saber mais da estrutura do sistema, a gente vai vir aqui em diagrama de banco de dados. Vamos ver se dá para criar um diagrama aqui. Ó. Eu estou indo muito rápido. Ó. Você vai clicar com o botão direito, novo diagrama de banco de dados. Sim, você vai criar. Você vai adicionar todas as tabelas, vai marcar todas. Vai adicionar. Quando a gente for fazer os joins, quando a gente for selecionar dados de várias tabelas, a gente vai precisar conhecer as relações dela, entendeu? Então a gente precisa entender como é que as tabelas se comunicam entre si. É lógico que a gente não vai começar fazendo join, mas a gente precisa entender isso. Ele vai demorar um pouquinho porque esse banco realmente é grande. Está montando o diagrama. Professor, a gente vai aprender sobre entidade, essas coisas, né? Vai. Eu vou dar uma pincelada, mas muito, muito rápida aqui, depois você vai ter uma teoria mais forte sobre isso. Tá? Você vai fechar aqui, ó. Ele colocou as tabelas lá. Se você vai diminuir o zoom, você vai ver que ele fez um desenho dessas tabelas. Todas as relações, tá vendo? Todas elas. Aqui é onde o produto está sendo usado, a chavinha primária. E aqui é o que está vindo para o produto, ó, uma chave estrangeira aqui, ó. Está vindo aqui, ó, produto subcategory, tá vendo? Subcategoria do produto. Está vindo aqui para a tabela de produto.
Aqui tem outras duas relações vindo para a tabela de produto, que a gente pode ir lá buscar para a gente entender. Então, a primeira tabela que a gente vai olhar é a tabela de produto, para a gente ver o que tem dentro dela. Que é essa tabela aqui, ó. Tabela de produto. A tabela de produto, ela possui uma subcategoria que vem de uma categoria, mas a gente, por enquanto, vai olhar só produto e fazer os contatos. Tudo bem? Isso aqui é importante para a gente conhecer as relações. Isso aqui é a tabela, é uma entidade. Esses caras aqui estão representando os relacionamentos. A chavinha é onde está a chave primária. A chave primária é Product ID, está nessa tabela. E ela está indo, quando vir esse sinal vários aqui, ó, a chave estrangeira vai ter um Product ID aqui também, que está dizendo que esse work order aqui usa um produto dessa tabela, só que não repete os dados ficam em um lugar só. Tá? Então, todo relacionamento físico ele vai ser sempre um para vários, ou um para um. Né? Mas na maior parte dos casos vai ser um para vários. Não existe relacionamento físico vários para vários. Isso é importante ficar na cabeça de vocês. Tá? E aqui tem uma tabela que é a que a gente vai usar de início de base, que é a tabela Product. Beleza? Então, a gente vai fazer query em cima dela. Aqui a gente vai clicar em cima do banco, aí vamos começar a fazer o SQL. Banco. Abriu uma query. Pode deixar o diagrama aqui, que a gente pode precisar consultar alguma coisa no diagrama. E aqui a gente vai começar efetivamente a parte prática da nossa disciplina. E hoje a gente vai abordar comandos selects no geral. Então, qual que é o comando? O comando é o select. Qual que é a sintaxe? O select funciona. Select os campos que você quer selecionar. Se você usar o caractere especial, significa que você quer selecionar todos. Tá? Você tem que indicar da onde você vai selecionar. Aonde você vai selecionar é a tabela. Tá? Qual tabela que a gente vai selecionar? Vai selecionar a tabela Product. A gente olha aqui do lado esquerdo. Tá? Cadê a tabela Product? Da onde ela está vindo, diagrama Product de Production. Production.product. Então, a gente vai lá em Production. Product, cadê o Product? E a chave primária do Product é Product ID, e ela tem 4 chaves estrangeiras que vêm de outro lugar, que a gente não vai olhar por enquanto. A gente só vai olhar a tabela Product. Então, a tabela que a gente vai selecionar é a tabela Production.product. Então, comentários em SQL, //, tudo que eu escrevi, //, ou é traço, /traço. Barra asterisco, aí já estou asterisco barra, tá. Tudo que eu comentar aqui não vai rodar, então aqui são os campos, esse é comentário, isso não é executado, esse aqui é um comando select, é o comando mandar selecionar todos os campos, o asterisco é todos os campos, da tabela Product, do Production. Então quando eu mandar executar, opa. Adventure Works, Product. Ele está me chateando já por esse estilo aqui. Ah! Não. Ele quer me chatear, porque tem que colocar esse Adventure Works aqui por algum motivo que eu desconheço nesse Management Studio. Tá? Ele está me obrigando a colocar o banco. Isso não é normal, tá, gente? Então, vou voltar lá na minha query.
Pessoal, aula quente tem dessas coisas, tá? Vou voltar lá na minha série. O banco de dados é adventureworks.production, pronto, product. F5 ou executar, ele vai selecionar, né? Então, o comando é select, os campos, ele está trazendo todos os campos, ó, todos os campos da tabela. Se você olhar aqui, ó, cada campo vira uma coluna, né? Vira uma coluna da tabela, como se fosse uma tabela do Excel. Inclusive, você pode exportar para o Excel, salvar resultados como. E cada registro que está armazenado no banco de dados vira uma linha da sua tabela. Tá? Então, o legal de usar o banco de exemplo é que a gente está aqui com 504 produtos cadastrados já nessa tabela para a gente brincar com ele à vontade. Tá? Então, fala, meu cara. Por exemplo, quando eu for escrever uma query para o banco de dados, aí só está colocando select, aí só dá enter, mais uma linha. Isso, por acaso, deixa o código mais pesado ou tanto faz? Não, não deixa. Pode ser tudo na mesma linha, pode ser... Porque o que acontece aqui? O interpretador do comando, ele antes vai interpretar o comando antes de executar. Entendeu? E ele vai executar da melhor forma que ele tem lá. Então, você não precisa se preocupar. Eu estou colocando aqui quebrado para vocês entenderem que são coisas diferentes, que fazem coisas diferentes, entendeu? Mas não faz diferença como você vai fazer. Tá bom? Muito obrigado, professor. Então, nesse caso, ele selecionou a tabela product, mas a sintaxe do select, ela também permite que você selecione só campos específicos. Porque aí você vai selecionar lá o Product ID, Product ID e name from adventureworks .production .product. Tá? Como esse name é um nome reservado da linguagem para alguma outra coisa, você põe entre colchetes e ele vai fazer o comando trazendo só o product name e name. Então, qual que é a diferença? Quando você precisa de todos os dados, você usa o asterisco e não se preocupa. Só que o que ele está fazendo aqui, gente? Você está conectado no banco, vamos dizer que esse server estivesse na nuvem, né? Quando você desce o select com o asterisco, ele vai trazer todos os dados que estão lá no banco para a sua máquina. Você pode não precisar de todos os dados, você pode precisar só dessas duas colunas. Não faz sentido você transportar todos esses dados pela camada de transporte. Entendeu? Vai só pesar. Você pode trazer só os dados que você precisa, que é o product name e o name. Então, observa, eu estou com dois comandos diferentes aqui. Tá? O primeiro select está completo, o segundo está só com o product name. Para executar somente um comando, você seleciona ele e manda executar. Seleciona ele e manda executar. Se você executar sem selecionar nada, ele vai executar os dois. Ó, você não quer executar os dois. Beleza? Então, vamos pegar esse segundo aqui e vamos progredir com ele. Pô, professor, se eu quiser ordenar, como é que eu faço? Tá? Existe um comando onde você vai fazer o order by. Order by é o comando para ordenar em SQL. O order by deve vir seguido do campo que você quer ordenar. Então, você vai dar o order by name. Lembrando que o name é uma palavra reservada. Você pode fechar o comentário, porque senão ele acha que eu estou comentando. O name, eu acho que é traço para comentar em SQL. O SQL Server, deixa eu ver. É isso mesmo. Order by name. Observe que aqui não está ordenado o primeiro. Ele está trazendo os códigos, né, do jeito que quer.
esse com order by name, ele vai ordenar pelo nome do jeito que você quer. Né? Lembrando que esse name não é uma palavra reservada. Esse name, aqui eu mudei para texto, para vocês verem o texto completo. Esse name é o título da coluna. Tá vendo? Você não precisa ordenar necessariamente pelo name. Você pode dar um order by aqui, por exemplo. Vamos escolher um outro campo para a gente ordenar aqui. Ó. Vou ordenar pela... vamos achar aqui se tem... Vou ordenar aqui pela data de modificação. Modify date. Order by. Pode ordenar por qualquer campo da tabela que ele vai fazer a ordenação. Deixa eu colocar em grid, que é mais fácil de vocês acompanharem. A ordenação desse campo. Então, aqui, o que a gente já aprendeu? A gente já aprendeu a fazer o select por todos os campos, né, de uma tabela específica e a ordenar esse cara por algum dos campos. O order by. E você pode ordenar ao contrário. Para ordenar ao contrário, você vai usar o comandinho desk. Tá vendo? Essa aqui vai ordenar ao contrário. Vocês estão conseguindo ler aí? Tá tranquilo, né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Tá? Então, quando você meter aqui um desk, ele ordenou ao contrário. Ordem alfabética. Você poderia ordenar pelo código também. Mas pelo código já está, mas eu vou ordenar ao contrário pelo código. Vou ordenar pelo código, ao contrário. Então, o select, ele permite você enviar todos os campos, ou campos específicos. O from, você decide de onde estão vindo os dados. Pode ser que você tenha que vir de mais locais os dados. Por enquanto, a gente vai trabalhar com uma tabela só. E o order by permite você ordenar. E você pode ordenar por mais de um campo. Tá? Vou selecionar aqui todos os dados. É porque, nesse caso aqui, eu quero ordenar pelo estoque alfabético. Ó, safety stock level. Então, você pode pegar aqui esse comando aqui, ó, vou copiar e colar ali embaixo. Vou colocar aqui que o primeiro critério de ordenação é pelo safety stock level e o segundo é pelo name. Você pode ter mais de um critério de ordenação. Ele vai primeiro ordenar por esse critério aqui, dentro desse critério aqui ele vai ordenar por name. A gente tem que colocar o stock level aqui para entender, né? Vou colocar mais um campo, é vírgula mais um campo. Os campos são separados por vírgula. E aqui chegou no safety stock level. Tá vendo? Order by. Vai aparecer todos com 4, ordenado alfabeticamente. Aí vai aparecer todos com 60, ordenados alfabeticamente. Todos com 100. Professor, Oi. dá para eu usar o desk só em uma desses campos? Dá. Você pode, por exemplo, vamos tentar aqui, ó. Aqui pelo Safety Stock Level está como desk, tá? E aqui como ASCII. Tá? Você consegue ir de cima para baixo e de baixo para cima. Entendeu? Mas aí eu tenho que especificar ou não precisa do ASCII? Não, o ASCII é automático. Uhum. Tá? É o valor padrão, né? Exatamente. Então você pode ordenar de... Esse aqui, tá vendo? Está vindo de cima para baixo, ele é o primeiro critério. E o outro está vindo de baixo para cima. Alfabético. Tá? E vocês viram que eu aumentei um campo aqui, ó. Você pode aumentar um campo na sua sintaxe sem problema nenhum. Então, os comandos de seleção, eles são basicamente formados por select, os campos que você quer selecionar, a origem, da onde vai vir, tá? Aqui está vindo banco, tabela, tá? Que é a production, e critério. O where
é para você colocar critério. Tá? Quando não tem critério, ó, ele foi lá no banco e trouxe os 504 registros. Tá? Só que você pode querer filtrar somente um subgrupo. Então, o critério ele é feito com campo e o valor que você deseja. O valor pode ser maior, pode ser menor, pode ser entre. Né? Por exemplo, se eu pegar o Safety Stock Level maior que 100, vai ficar lá no portal. Tem o portal da disciplina, a gente está cadastrando os alunos ainda. Está sendo gravado, tá? Maior que 100, ó. Ele vai pegar só os produtos que tem o safety level maior que 100. Ó. Já diminuiu a quantidade de linhas, tá vendo? 348 linhas. Sem o ele está trazendo 504 linhas do banco de dados. Ó. Com o E só tem 348 registros que altere. Se eu colocasse aqui igual a 1000, tá? Ele traria só 156. Ó. Porque só tem 156 com esse. Então, você pode usar os mais diferentes critérios e concatenar critérios para que isso funcione. Por exemplo, você pode usar aqui ó, o critério entre. Tá? Como é que é o critério entre? É o between. É o campo. Qual campo que você vai usar? Eu vou usar o campo safety. Safety stock level também. Safety stock level. Between 100 e 200. Ele vai pegar todos que o stock level tiver entre 100 e 200. Ele trouxe 97 linhas, só tem 100. Se eu pegasse aqui entre 100 e 500. Então, o between serve para você fazer esses critérios de intervalo. Então, a gente já aprendeu aqui, ó, o igual, o maior, o between, né? Mas tem muito mais que a gente vai tratando. E detalhe, a gente pode fazer outros critérios. Né? Eu vou continuar aqui com R para a gente entender. Agora vamos usar aqui o name, que é texto. Né? Quando for texto, você vai ter que usar sempre aspas simples para colocar o texto que você quer dentro. Quando for valor, cancel. Quando for valor, não tem aspas os valores que você está colocando. Mas quando for texto, você sempre vai colocar aspas. Tá? Então, o seu select com texto, ele vai trazer só o que você queria. Ah, professor, mas eu queria trazer todos os começados com mountain, né? Não só o específico. Então, você vai usar um critério chamado like. Tá? Ao invés do igual. Você vai usar o like. Name, like, mountain. E aí você vai ter que usar um caractere especial aqui, dizendo que vale qualquer coisa depois. Que é o percentual. Então, select todos from adventure mountain. Tudo começado com mountain, ele trouxe. Ó, trouxe 38 linhas. É. Ah, professor... Eu queria tudo que tivesse 500 no meio do texto. Como é que eu faço? Do texto name. Eu posso colocar 2 asteriscos, 2 percentuais. Com like, não é com igual. O igual ele traz exatamente. O like, você pode usar os caracteres especiais. Tá? Aí ele procurou tudo com mountain, em qualquer parte do texto, e trouxe para a gente. Trouxe 94 linhas. Tá? E você pode concatenar critérios. Tá? Você pode concatenar critérios com os conectores lógicos mais comuns, que é o AND e o OR. Tem outros conectores lógicos, mas a gente vai basear a nossa aula em AND e OR. Tá? Você vai pegar o AND aqui, por exemplo. Tá? Você quer todos os que tem mountain, que o size, unit, measure code
seja igual a CM. É aspas simples, CM. Né? O que é isso? Ó? Tem 94 linhas agora. Eu já vi um CM perdido aqui. Ó. Tem que reduzir, tem que sair tudo que não é CM daqui. Ó. Tudo que está nulo tem que sair. Porque tem um end aqui. Ele tem que atender tanto esse critério quanto esse critério, com o end. E aí você dá o select, ele trouxe tudo que tem monta aí no texto e tudo que é CM lá no size. Vou colocar esse campo aqui. Cadê o size? Tudo size aqui, ó. Size Unit Measure Code está como CM. Tá vendo? Você pode concatenar mais coisas. Você pode, além do end, usar o OR. Você pode dizer que ele tem que atender esses dois critérios. Tá? Esses dois critérios. OR, color, igual. Color ali está como text também. Vai pegar tudo que é black. Então, tudo que atender esses dois critérios, ou esse, não precisa atender exclusivamente só esses dois, ele vai trazer, tem 60 linhas. Se tiver outras coisas black que não atendam esses dois, tem que aumentar o número de linhas. Então ele trouxe 123 linhas, porque além de atender esses dois critérios, ele está atendendo agora o color igual a black. Então é muito divertido a gente ficar brincando com critérios. Né? Muito divertido a gente ficar aqui, vamos testar um like, vamos tentar usar outros tipos de critério. Você pode selecionar também com o in. Tá? Vou pegar esse mesmo critério aqui, ó, vou colocar o where, aí vou colocar o name. Tá vendo? Select, where, name. Aí vamos colocar in, ó. In você abre e fecha, e você pode ter vários critérios no in. Tá? Eu quero esse name aqui, eu quero esse name aqui, eu quero esse name aqui, quero esse name aqui, eu quero esse name aqui. Como é que sabe que todos esses names são existentes? Ele vai ter que trazer 5 registros aqui. Opa! Ah, sim, faltou selecionar o select. Tá, tá lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São os names que atendem. Se não me engano, o in funciona com like in também. Vamos ver se funciona com like in. Tá? Vamos ver lá. Select Adventure Product by Name like in. Aí aqui você vai colocar só qualquer um que tenha ML, começado com ML. Se você não colocar caractere especial, se você não colocar esse percentual, ele vai trazer igual. Vai trazer tudo começado com ML, não, like in não funciona. Tá? Pessoal, tem mais caracteres especiais? Like in não funcionou aqui. Não funciona like in. Não, tem o interrogação também. Tem o interrogação, significa que naquela letra pode ser qualquer letra. Tá? Você, por exemplo, vai trazer tudo com ML. ML, aqui pode ser qualquer letra. Tá? Aí aqui vai ser C. Depois de C pode ser qualquer coisa. Vamos ver se isso funciona. Tá? Não funcionou. Ele não trouxe. É legal, né? O professor está ensinando coisa errada. Eu estou inventando. Acontece, pessoal. Acontece. Como é que é mesmo? A aula de fogo, né? A aula do fogo é isso aí, cara. Deixa eu ver aqui se a gente tem alguns caracteres especiais para SQL.
Mas eu acho que eu entendi. Isso aí também tem no Word, acho que no Excel também tem. Usando o caractere Coringa, deixa eu ver aqui se a gente acha alguma coisa adicional. Tá? Pessoal, porcentagem quer dizer que a partir daquele ponto vale qualquer Qualquer coisa? coisa vale, exatamente. Só que você pode colocar aqui, ó, vale qualquer coisa aqui, mas tem que ter um C no meio e qualquer coisa aqui. Isso aqui funciona. Tá? Ele trouxe aqui, ó, tudo tem um C em algum lugar no meio aqui, ó, o Black, ó, tem um C, ó, o Aham. Can aqui, ele começou com ML, tem o C depois, ó. Tá vendo? Eles... Ah, sim, é o sublinhado, se não me engano. Eu quero aqui que seja qualquer caractere aqui, ó. É o sublinhado. Vamos ver se funciona com o sublinhado. Funciona. Qualquer caractere, tá vendo? Não é o interrogação. Entendeu? Por Entendi exemplo. sim, pessoal. Quê? Ó, Entendi sim, entendi. vou colocar aqui o espaço. Eu quero que o espaço C sublinhado. C sublinhado. E vou colocar aqui o ANCAN. Tá? Significa que pode entrar qualquer letra aqui, ó. Beleza? Ué, não funcionou. Obrigado, Gabriel. Deixa eu ver se funciona com o caractere que eu quero. Não, então tá errado aqui. Deixa eu colocar o percentual aqui, que deve ter 2 espaços lá no banco. Aula no fogo, professor Tagamico. Pessoal, o SQL não é case sensitive, não. Tipo, não faz diferença Dá para colocar em. você configurar para ele ser, tá? Ah, tá. Então ele pode ser, então. Pode ser. Deixa eu pegar aqui o que eu quero. Mas, tipo, o senhor indica melhor a gente escrever tudo em maiúsculo? Não, Tanto faz. eu indico você não se preocupar com isso se ele não tiver case sensitivo. Aqui, ó. Beleza. É isso aqui, é porque eu estava escrevendo errado aqui o final. Tá vendo? O sublinhado, ele realmente aceita qualquer caractere no meio. Entendeu? Aham. Ele achou o R aqui como qualquer caractere. Então, isso permite você pesquisar exatamente qualquer caractere. Em alguns casos, cara, quando o problema for muito complexo e for necessário case sensitivo, você vai habilitar isso no banco para ele ser. Mas a maior parte dos bancos de dados que eu conheço, eles não são case sensitivos. Entendeu? Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Tá? Quando for, você vai ter que se preocupar, porque aí você vai ter que colocar exatamente os caracteres como é. Mas quase nunca é. Pode ter certeza disso. Tá bom? Tá bom, muito obrigado, professor. Professor, como é que eu faço para trazer todos os dados que não tenham algo específico? Por exemplo, trazer todas as linhas que não tenham color null. Todas as linhas que o quê? Que na coluna color não seja null. A coluna color, então vamos lá. Vamos continuar o where aqui, vamos copiar aqui esse código. Tá? Vamos copiar o código aqui embaixo. E você quer o color. Color. Quando é um critério simples assim, é mole. Tá? Você vai usar o diferente. Diferente de null. Vamos ver se vai? Diferente de null. Ó, eu programo de dia em VBNet, em C Sharp, às vezes não programo. Aí começa a dar bolo na cabeça, né? Not is nothing. Vamos ver. If not color is nothing. Vamos ver se é assim. Not color is null.
Ah, agora foi. Memória ainda funciona, tá vendo? Como o null é uma informação especial, ele não pode estar entre aspas, entendeu? O null está dizendo que não tem valor nenhum, nem vazio lá. Tá? Ele está nulo. Agora, se fosse diferente disso aqui, ó, se você quisesse todos que não tem ML em parte nenhuma do texto, né, aí você poderia usar o not like. Aqui, ó. Tá? Not like, ó. Not like ML. Ia trazer tudo que fosse diferente de começado por ML. Tá? Tá vendo? Nenhum desses vai ser começado por ML. Entendeu? Todos aqui com M, ó, nenhum com ML. Você poderia ter um específico, onde você não quer aquele name específico. Tá? Então, você vai pegar aqui o name diferente. Vamos ver se é menor ou maior que ou exclamação igual. Já não lembro mais. Tá? Opa. Diferente de metal. Quantos registros ele tem sem esse cara aqui? Ele tem 504. Ele tem que ter 503, só tem um cara desse. 503. Tá? Se você pegasse todos com estoque level diferente de 1000. A mesma coisa. Estoque level. Estoque, calma. Coloquei a mão errada no teclado. Safety, estoque level. Diferente. Aí, como é numérico, não vem entre aspas. Diferente de 1000. Ele vai trazer todos os registros diferentes de 1000. Professor, teria como eu contar o tanto de linhas que veio na resposta? Tipo assim? Tem. Ele mostra aqui. Mas se você quiser trazer só o count, eu vou mostrar isso mais para frente, mas já que você perguntou, você pode simplesmente perguntar aqui, ó, 348 linhas, que é o que tem. Você pode dar um count. Product ID. Tá? As total, você vai dar um nome para essa coluna. E ele vai trazer esse número aqui numa linha. 348. Entendeu? Show. Então tem como fazer muita coisa com a SQL que a gente vai ver nessas 40 horas. Por enquanto a gente está vendo select, like, where, vamos ir trabalhar um pouquinho mais, fazer uns exercícios com isso e evoluindo isso até onde der. Né? E a gente pode colocar aqui o order by também, ó. O resultado aqui, ó. Order by name. Ou seja, a sintaxe completa desse comando mais simples de seleção é dessa forma. Você pode concatenar as coisas e modificar. E você pode, inclusive, criar uma coluna adicional aqui, já que você me provocou, né? Depois selecionar as colunas. Não pode, porque esse count aqui ele vai repetir essa linha por cada linha de registro. Ele não vai deixar. Tá vendo? Ele não vai deixar, porque aí teria que usar um group by. Tá certo. Dá para contar por grupo, mas eu vou mostrar isso numa aula um pouquinho mais para frente. Bem, eu acredito que para a aula de hoje a gente viu bastante tipo de select. Viu como é que ordena. Viu como é que faz os selects, né, os likes, not like, viu como é que coloca o caractere especial. Para uma aula de select, tá bem interessante. Tem bastante coisa para vocês brincarem aí e praticarem. Professor, Eu não vou entrar. Fala. eu não sei se é uma pergunta mais avançada, sei lá, mas, tipo, o null, ele ocupa um espaço dentro do banco de dados? Depende do... Ele vai ocupar sempre os marcadores de campo, né? Tem campo que já tem tamanho fixo, que ele vai determinar, mas normalmente o null
ele vai para o marcador já de null, né? Ele vai para o marcador de null e não ocupa o espaço que ocuparia num campo variável. Mas cada linha do seu registro, ela já reserva o espaço daquele registro se não tiver campo variável. Mas hoje em dia, meu amigo, com os tamanhos dos HDs, os tamanhos das memórias, os tamanhos dos campos, não é uma preocupação tão grande. É claro que você não vai criar tudo como N baixar max, né? Para ocupar o máximo de espaço. Mas, assim, o campo inteiro está como null, não está, a preocupação com o espaço não é essa. Já Eu vou não é mais ensinar isso, como é que né? faz conta lá na frente, tá, Nathan? Não precisa se preocupar com isso agora, não. Agora eu quero que a gente pratique os selects, os wheres. Depois eu vou lançar uma série de exercícios para vocês fazerem, tá? Que vai ser esses exercícios de select para a gente ficar praticando isso aí. Tá bom? Então eu queria chegar até aqui, porque daqui em diante é só prática. Vai só pegar as tabelas, fazer prática, fazer relacionamento, etc. Hoje eu fui um pouco rápido, porque eu queria chegar nessa etapa de select. O certo é eu fazer e vocês irem fazendo aí, vendo o resultado também. Mas a aula vai estar gravada lá, vocês fazem lá. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Vou interromper a gravação. Professor, alguém Fala. vai falar, alguém vai perguntar aí alguma coisa? Eu vou, mas só no final. Só no final que eu vou falar alguma coisa. Então, professor, eu só me perdi lá no começo, lá acompanhei o que você fez aí, mas eu não consegui fazer aqui também, não. Como que você chegou no production aí, né? Onde você foi, o caminho que você foi? Só perdi nisso. Eu só cliquei em cima do banco aqui do lado esquerdo, depois de ter conectado, né? Que eu conectei Show. aqui no servidor, e abri aqui a consulta, a nova consulta. E aí Então, comecei a digitar os comandos aqui. tá. Entendeu? Vou Você ver tem que se olhar eu o vídeo da aula conheço aqui. passada, porque na aula passada eu mostrei como é que instala e conecta. Não, eu instalei, só que eu não consegui achar mesmo, sabe? Se você Essa rodou o tabela. script certinho, o Adventure Works apareceu aqui, ó. Apareceu. Então, aí você vai clicar aqui no Nova Consulta, dentro do Management Studio. Vai abrir aqui, ó. Aí, ele está conectado aqui no Adventure Works, tá vendo? Entendeu? Vou ver aqui, já te... Então, Mas eu eu tô entendi o que sentindo você que você vai falou. ter que rever. Não, tipo, eu acompanhei todos os comandos que você fez, só